dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Irmãos, deixa eu passar algo. Essa semana, ou estas semanas, Deus tem ministrado algo e tem falado algo. E, por incrível que pareça, é muito bom quando Deus ele se revela dessa maneira, né? Quando eu chego aqui, eu procuro conversar o básico com o pastor Laércio, né? Tanto que a gente nem espera falar assim, que louvor vai colocar, não. O que Deus mandar fazer, vai fazer, né? E o que ele introduziu hoje foi algo que Deus tem falado e tem ministrado muito sobre as nossas vidas. Em relação ao quê? Em relação às coisas que estão acontecendo com o Evangelho de Jesus, que estão sendo deturpadas pelo decorrer dos anos, e principalmente nesta era que a gente já sabia que era uma era, ou um tempo, que aconteceria isso. A palavra já tinha descrito que aconteceria isso. O quê? Que nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria por se aumentar a iniquidade. Não se esfriaria porque a pessoa simplesmente, pelas pessoas simplesmente olharem e falar, eu não amo mais. Não, não é isso. Iniquidade. O que é a iniquidade? É continuar cometendo o pecado sabendo que é pecado. Ou seja, você sabe que é para fazer algo e não faz. Você sabe que tem que agir daquela maneira e não age. Ou seja, automaticamente você não está enganando as outras pessoas. Você está enganando a você mesmo. Você está compreendendo? Não é enganar os outros, não é se fazer pelos, não é ter uma máscara para enganar os outros. Na verdade, quando agimos assim, nós estamos enganando a nós mesmos. Que nós não estamos crendo no poder transformador e na vida que Jesus nos deu. Por isso que nós hoje vamos sentar à mesa. A mesa, ela simboliza este encontro nosso com Jesus. Ou seja, este tempo de comunhão que nós tivemos. Porque muitas vezes, o que acaba acontecendo? Acabamos chegando às igrejas por impulso, por convite, por simplesmente estar ali, acabamos nos envolvendo com as coisas e acabamos fazendo. Mas onde Jesus está? Jesus está aqui? Ou Jesus está aqui? E aí que está o grande erro. E aí que está muitas vezes a grande precipitação. Pessoas envolvidas diante de ministérios, diante de lugares, diante de coisas que não sabem e não têm o entendimento de quem é Jesus. Como assim? Simplesmente ou foram educados desde pequeno na igreja, ou foram ensinados desde pequeno, ou quando foram assim foram convidados e começaram a frequentar uma igreja, então sabem o que está escrito na palavra e muitas vezes dão banho de Bíblia em muita gente. Sabe por quê? Porque o pai da mentira, ele é craque e ele sabe de cor e salteado a palavra também. E ele vai sempre incitar você a saber muito e praticar pouco. Porque é isso que ele quer. Ele não quer pessoas hábeis praticantes. Ele quer pessoas hábeis não praticantes. Porque sempre vão falar ao contrário e viver ao contrário do que a palavra de Deus diz. Mas diante disso, por que estou expondo isso, irmãos? Porque diante disso, o mundo ele está sendo regido por pessoas que estão levando o entendimento da palavra a um nível totalmente diferente. A um nível de que você pode barganhar com Deus, você pode negociar com Deus, você pode fazer, ou até mesmo dizer para você, não, está tudo bem, você pode continuar no seu pecado, depois você só vai lá e pede perdão. Mentira! Isso está gerando a iniquidade vai gerar o esfriamento no nosso coração deste amor de Deus. E isso está sendo ensinado. Por que isso está sendo ensinado? Porque o inimigo não quer pessoas fervorosas, pessoas que tenham aquilo que João Batista disse: eu os batizo com água, mas aquele que vai vir vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele não quer que você seja batizado nesse batismo de santidade.
Ele não quer que você seja batizado neste batismo de uma total reclusão das coisas desta terra para poder viver as coisas de Deus. Sabe por que Ele não quer? Porque está bom do jeito que está. Está bom continuando no pecado da maneira que está, porque nós estamos vendo a palavra, a gente vai, tem aquele refrigério, depois a gente continua nas mesmas práticas pecaminosas, achando que está tudo bem. Mas na verdade, isso é o que? É o engano que Satanás tem lançado nos últimos dias. A palavra descreve que estes últimos dias isso estaria acontecendo. Este engano viria sobre a vida das pessoas, e até propriamente os próprios escolhidos seriam enganados. Mas, quando nós estávamos louvando, o Senhor me levou a esta passagem de Ezequiel, capítulo 47. Abra suas Bíblias, por favor. Ezequiel, capítulo 47. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome, Senhor. Amém? Encontraram? A minha tradução diz assim, tá? Porque pode ter algumas traduções diferentes. Amém? Então, esta tradução diz assim, todos encontraram? Amém? Ezequiel 47, todos encontraram? Amém. Então, a partir do versículo 1 diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós estávamos louvando, o Senhor, Ele foi muito direto ali comigo, e Ele disse: tudo isso está preparado para nós. Tudo isso está preparado para este tempo. Tudo isso está preparado para a vinda do Senhor. O que? Este ribeiro, que por onde ele passar, ou estas águas, por onde elas passarem, elas vão sarar todos aqueles que quiserem. Eles vão sarar todos aqueles
que se prontificarem em querer ser aquilo que Deus os chamou a ser. Como assim? Em 2 Timóteo, capítulo 3, só ouçam, tá? Se vocês quiserem abrir, vocês podem acompanhar. Versículos 14 a 17 fala assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado ou ensinado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice ou mocidade sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando o Senhor ele me levou a estes versículos, e quando ele chegou, ele falou principalmente ali do ribeiro, ele estava falando, nós conseguimos compreender, desde a nossa conversão, ou desde quando temos o entendimento, ou estas poucas palavras que nós temos recebido no decorrer dos anos, que nossa confiança tem que estar inteiramente no Senhor, e que esta confiança não pode se desviar para nenhum outro caminho que nós achamos, ou que nosso pensamento nos leva a que achemos que é seguro. Porque se você está no emprego e você acha que é seguro, mentira, qualquer momento pode ser mandado embora. Se você está em qualquer lugar prestando um serviço, aquele serviço vai chegar um momento que ele vai acabar, você vai ter que ir para outro lugar. Qualquer coisa que nós possamos nos agarrar ou nos prender, isso tem um tempo e um limite. Mas quando nossa confiança ela está totalmente no Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem a fazer para nós é ilimitado. Mas nós temos que saber o que tem nos influenciado. Aqui o profeta ele recebeu algo, e quando ele recebeu este algo de Deus, o Senhor ele falou muito com ele. Ele falou assim, vem comigo, perceba todas as coisas que estão acontecendo. Deus falando de novo conosco sobre, observe, veja, olhe o que você está fazendo, olhe as coisas que estão acontecendo em sua volta, não fique com a sua visão limitada no problema, na circunstância, na dificuldade, olhe as coisas que estão acontecendo em sua volta. Ele falou, repare em tudo, olhou, então agora olha ali, está vendo de onde sai aquele rio? Está vendo de onde sai aquele ribeiro? Então, ali ali é a fonte. Mas deixa eu te mostrar algo, eu preciso que você tenha experiência, eu preciso que você experimente, eu preciso que você viva, eu preciso que você pratique, para você saber aquilo que eu quero te mostrar. Então vem, entra por este rio. E quando ele entrou no rio, o que ele estava falando? Ele falou assim, primeiro eu quero que você caminhe os passos, e ele mediu, então ele viu que as águas estavam numa altura que limitou o que? Os seus tornozelos, ou seja, cobria o nosso pé. Estava a água até assim próximo, cobria ali o pé, então você pisava e o pé afundava. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a palavra? Ou o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Isso tem a ver com o ambiente que nós estamos gerando em nossa vida. O ambiente que nós temos criado para poder gerar a glória de Deus. Ou o local que nós está recebendo a influência de quem? Como assim? Quando ele fez pisar ou simplesmente molhar os pés ali naquele ribeiro, ele estava falando, olha, preste bem atenção, não é bem do modo que você acha. Aqui é simplesmente um começo, é um início. Aqui você vai começar a aprender que existem coisas novas, que não é a profundidade que eu quero que você enxergue e veja, não é somente isso.
Aquilo que eu quero que você faça, e você só está dando os primeiros passos para que haja uma compreensão. Então enxergue, existe um ambiente de pecado, aonde nós fomos criados, mas existe um ambiente aonde o Senhor nos coloca de santidade. Então, a sua escolha é, quanto mais você entender a profundidade deste rio, e quanto mais você entender qual é, preste atenção, qual é a função deste rio, mais você vai querer permanecer em águas profundas. Mas existe um começo, tudo existe um início, e é este início que nós temos que começar a compreender em nossa vida. Que início? O início de começar a entender que todos os lugares são influenciados por algo. Quer ver uma coisa? Você na sua casa, quando você está irritado, você influencia o que na sua casa? Nem precisa falar, né? Você sabe o que acontece, né? Você sabe o que acontece? Quem tem filho sabe o que acontece com o filho. Quem tem os pais sabe o que acontece com os pais. E aquele ambiente é de glória? Não. É um ambiente de presença? Não. É um ambiente que mais propicia para uma destruição do que propriamente. Então, esses primeiros passos são para poder identificar que nós começamos a ter um novo comportamento diante das situações que nós vivíamos. Porque onde nós murmurávamos, nós deixamos de murmurar. Aonde nós falávamos muito, nós deixamos de falar. Aonde só nós tínhamos a razão, nós deixamos de ter a razão para o Senhor poder fazer a vontade dEle. Porque quando nós oramos, quando nós estamos neste processo de aprendizagem, porque o que nós lemos lá na palavra? Que a palavra ela faz o quê? O que ela cria em nós? Ela primeiro ensina. E o que é ensinar? Ensinar é repassar ensinamento sobre, doutrinar, lecionar, transmitir, instruir. Como você transmite? Você não transmite falando, você transmite mostrando, fazendo. Então, quando a palavra nos diz e nos coloca como ela nos ensinando o que fazer e como proceder, ela também nos mostra que assim, ela não só ensina através de práticas ou através de testemunhos, ela também nos mostra que ela nos ensina através de repreensão. O que é a repreensão? A repreensão é algo que muitas vezes a pessoa faz o quê? Pode ser lançado como uma acusação? Pode, mas pode ser um aconselhamento de uma forma mais veemente. A repreensão pode ser assim? Pode. Jesus fazia isso, não fazia? Ele chegava aí com os discípulos, ele pegava pesado. Ou não, nós acabamos de ter ali algumas falas, né, aqui, que representaram isso. Porque em nenhum momento, nas duas histórias, quando ele estava no barco, nenhum dos dois momentos, ou melhor, uma que ele veio pelo mar, outra que ele estava no barco, em nenhum momento ele falou ao contrário. O que ele disse? Homens de pequena fé. Ele não falou ao contrário, ele não falou assim, vocês têm muito a aprender, mas continua. Não, ei, até quando vocês vão continuar com a fé de vocês desse tamanho e não querem crescer? Olha quando ele fala. Ou você acha que ele falou assim, homens de pequena fé? Não, ele repreendeu, mas de uma maneira que eles despertassem deste sono e olhassem que o Evangelho é vivo, não é morto. A letra não é morta quando há o Espírito Santo agindo dentro de nós. Então, estes primeiros pés colocados ali, eles começam a mostrar estes primeiros detalhes. Sabe aquele negócio de aquela fofoquinha, aquela conversinha fiada, você viu o que ele fez? Então, estes primeiros passos é para poder entender, ei, você não mais vive neste lugar, ou neste ambiente de derrota. O Senhor te transportou para um ambiente de vitória. Você vive neste mundo, mas não pertence mais a Ele. Então mude o seu palavreado. Daí ele chegou e falou, mas continua.
Opa, peraí, então o negócio está ficando bom, né? E ele continuou, até que a hora ele mediu, estava na altura dos joelhos. Por que joelhos? Porque aí nos joelhos acaba se tornando mais difícil. Acredito que todos aqui já entraram numa piscina ou foram para o mar em algum lugar. Tenta andar, tenta mexer a perna quando a água está no joelho, né? Você tenta, mas fica um pouco mais difícil, né? Então você acaba arrastando, né? Você acaba jogando a sua perna e jogando o corpo. Quando o Senhor já nos leva a este nível de entendimento, Ele está falando algo que podemos assim colocar como uma correção do curso da nossa vida. Porque até então, quando está com o pé, a gente tem até então quase que uma autonomia para, né? Não, peraí, né? Deixa que eu faço, não é assim? Não, Deus está fazendo, não, mas deixa que eu faço. Daí quando chega nas pernas, ele começa já a corrigir o curso. Não que vai chegar agora e ser uma dependência total, não. Agora ele começa a corrigir, porque a palavra diz que a palavra ela corrige. Então ele começa a nos mostrar e nos dar uma correção de curso. Se nós estávamos num caminho, ele começa a nos alinhar para aquele caminho e não começa a nos colocar diante da verdade que é revelada através da palavra. Qual verdade? A verdade que muitas vezes o que está dentro de nós está nos paralisando. A verdade que muitas vezes toda falta de perdão ou tudo aquilo que nós achamos que somos está nos paralisando. Aquilo que muitas vezes as pessoas falam de nós está nos paralisando. Por que estou dizendo isso? Porque é uma realidade. Muitas pessoas não crescem, muitas pessoas não amadurecem, porque ficam preocupados com aquilo que aconteceu no passado ou aquilo que está para acontecer no futuro e esquecem de viver hoje, esquecem de viver aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E o Senhor tem algo grandioso a fazer. Você já percebeu que um ex-viciado, ele evita falar de determinadas coisas? Se ele evita, ele não foi curado. Como assim? Porque quem foi curado, fala. Quem não foi curado, não abre a boca. Ou sempre fica perguntando para saber quando vai cair. Sabe o que é isso? Isso é medo. Então, o Senhor ele pega e ele corrige esse curso. Quando a palavra ela começa a entrar, quando a palavra ela começa a ter um significado dentro de nós, começa a ter essa correção na nossa vida. Daí nós começamos a compreender que assim, o Senhor, Ele começa a nos mostrar que determinadas atitudes não eram tão boas quanto nós pensávamos. Determinadas palavras, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque aquela pessoa pode não estar preparada para receber da mesma maneira que você recebeu. Porque muitas vezes é isso que a gente faz, não é? Não, mas eu recebi assim, então eu vou passar desse mesmo jeito. Então, você sabia que você é você e continua sendo você? Sabia disso? Novidade? Você é você. Você é forte porque o Senhor te forjou dessa maneira. Mas muitas vezes, o modo que você ouviu ou o que você passou não resolve para a vida da outra pessoa. Por isso que você tem que saber, quando o Senhor ele corrige esse curso, Ele mostra que palavras nós temos que ter, como nós temos que falar e o tempo que nós temos que agir. Porque muitas vezes nós queremos ajudar, não é? Nosso impulso é isso, não é? E eu não estou falando somente o fato de estar na igreja, não. Eu estou falando brasileiro, né? Brasileiro é isso, né? Pessoa caiu na rua, só falta você se jogar lá para poder segurar e levantar a pessoa. Sem a pessoa pedir ajuda, ainda a pessoa te dá bronca, eu não pedi nada. Mas você faz, você ajudou, não é? Por quê? Porque é o impulso nosso. Mas aí que tá, por impulso, quantas coisas por impulso realmente deram certo? Quantas coisas por precipitação deram certo? Só pense. Porque quando a palavra ela entra, ela nos corrige, ela nos mostra o tempo, ela nos mostra o momento de agir, ela nos mostra o momento de falar e principalmente o que nós ouvimos que tem que descer para o coração.
Você já ouviu aquela história de chegar assim, né? Tô ali conversando com o Johan aqui, né? Tudo bem? Daí a gente começa a falar bem do Mateus, né? Você viu o que o Mateus fez, Johan? Né? Bem, né? Bem mal. Deu, é verdade, é. Daí eu vou falar, mas também você viu que você fez ele fez aquela outra coisa? É verdade, fez também. Mas aí que tá, o que é verdade? O que é verdade? E muitas vezes é isso que nós acabamos, ou temos a atitude de desfocar a realidade para poder viver a ilusão das conversas sem conhecer aquilo que é real. Por isso que o Senhor, Ele colocou até para mim, ele falou muito sobre isso. Ele falou assim: julgando palavras, expondo realidades. Muitas vezes nós não queremos nos atentar a isso. Nós não queremos ficar pensando sobre isso. A gente dá atenção para quem não quer, ser liberto. Nós conversamos com pessoas que não querem saber de Jesus, mas conhecem toda a palavra. Nós damos muitas vezes o nosso tempo para ouvir pessoas que só ficam lamentando, mas não querem saber de procurar ajuda. Tudo por quê? Porque ainda o curso não foi alinhado, não foi ajustado. Quando o curso é ajustado, nós vamos até ouvir, mas vai chegar uma hora que nós vamos também falar. Então, este procedimento vem através da palavra. A palavra, ela nos mostra e nos faz viver isso. E chegou lá no rio, o que aconteceu? Ele falou que ele foi lá e mediu mais 1000. Olha que interessante, né? Do joelho foi para onde? Para os lombos. Então quer dizer que agora, do pezinho que estava bom, do joelhinho que já estava mais difícil, agora só ficou a cabeça do lado de fora. E agora? Né? Então vamos lá, vamos entender um pouco de lombo, né? Lombo, ó, aqui ó, ou seja, pode perceber que você fala assim: eu carrego a pessoa no lombo, é nas costas, é aqui ó, carregou aqui, não é? Então só fica a cabeça do lado de fora. E aí? E a cabeça do lado de fora acontece o quê? Você vai andar na água, não vai? Agora como? Assim, né? Ó. Assim, bem assim, praticamente, né, sem movimento brusco, né? Se for a Jaqueline, a Silvana se afoga, né? Silvana, então, ela entra em pânico, né? Ela fala: pelo amor de Deus, Senhor, me tira daqui, né? Se ela escorregar um pouquinho, já era. A gente viu isso no batismo, né, Silvana? Mas por que eu estou falando isso? Porque a partir dali começa um processo chamado confiança. É a partir dali que começa a confiança. É a partir dali que o Senhor, Ele começa a mostrar que você pode transformar um ambiente de pecado em um ambiente de santidade. É a partir dali que você começa a não ter mais controle sobre a sua vida e você deixa o Senhor ter o controle. É ali que você começa a lançar toda a sua confiança nele. Porque assim, qualquer deslize, você afunda. E muitas vezes nós não estamos preparados para deslizes. Nós só continuamos. Por quê? Porque nós achamos que nós nunca vamos errar, que sempre nós vamos conquistar, sempre nós vamos conseguir. Mas na verdade não é. Na verdade assim, há alegria porque tem que haver a tristeza. E a tristeza, ela nos forja para a alegria. Como também as derrotas, elas nos forjam para as próximas vitórias. Então o escorregar, o cair, sempre vai nos forjar para levantar mais fortes. E isso é necessário para nós. Sabe por quê? Porque imagina uma criança aprendendo a andar. O que mais acontece com a criança? Ela cai. Não tem como, você não viu nenhuma criança que começa a andar e ela faz igual o Karate Kid, né? Vai mamãe, aí ó. Vai mamãe, já estou me equilibrando com uma perna só. Não faz. Ele é obrigado a isso. Por quê? Porque ele tem que entender que os
processos ou esse entendimento de confiança em Deus tem que ser muito maior do que as suas forças. Entenda, você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, mas se isso não depender, ou isso não for uma confiança total ao Senhor, tudo o que você for fazer vai ser pela sua força, não vai ser mais pelo Senhor. Não vai ser mais para a glória, ser dele, vai ser para a sua glória. Exemplo, é só você olhar quantas pessoas que cantam de uma maneira maravilhosa, quantas cantoras, quantos cantores, quantos músicos começaram ali, não, a minha adoração é a ti, a minha adoração é a ti, daqui a pouco fala, isso aqui não está dando dinheiro. Peraí, desde quando aquilo era para dar dinheiro? E daí eles abandonam Jesus por uma carreira. Quantas pessoas no meio do esporte fazem a mesma coisa? No futebol a gente vê muito disso. Abandonam Jesus para poder viver num ambiente de pecado, mas já sendo conhecedor da verdade. Quantas pessoas nós vemos agindo exatamente dessa maneira, totalmente habilidosos, hábeis, com dons sobrenaturais, mas deixando-se vencer pelo orgulho, pela soberba, pela ganância e pela arrogância. Tudo por quê? Porque não entenderam que a confiança ela tem que começar a ser aperfeiçoada neste nível. E nisso eu vou falar até algo, irmãos, que eu testemunhei aqui na quinta-feira, e isso marcou em si a minha vida e da minha esposa. Quem estava aqui quinta-feira ouviu, e até a dona Sônia, né, a mãe daquela, ela veio depois conversar comigo no final do culto. Ela falou, pastor, o seu testemunho falou muito comigo. Eu falei assim, por que, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas no tempo que nós achamos e não no tempo de Deus. Nós não queremos ouvir os conselhos, mas queremos ouvir as pessoas que estão não interessadas, mas desinteressadas. Nós não queremos perceber a voz de Deus, mas nós queremos ouvir todas as outras pessoas que não sabem nada daquilo que nós estamos vivendo. E daí acabamos fazendo o quê? Acabamos passando pelo processo da desobediência, tudo porque nós não quisemos ouvir a Deus e agimos por impulso e por precipitação. E neste processo, irmãos, foram mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Minha esposa e meus filhos passando por um processo porque houve uma desobediência da minha parte. Ah, mas você estava pecando isso aqui então, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Pecado. Ele entra muito nesta parte da desobediência. Mas, quando você desobedece uma ordem de Deus para você poder ficar em um lugar ou estar em outro lugar, isso ele gera em nossas vidas um retrocesso para nós começarmos de novo desde o início. A desobediência é um pecado que nos leva a começar de novo. Se Deus já estava pronto para entregar a nossa bênção, você vai passar mais por todos estes anos de novo para você chegar lá onde Deus estava querendo. Por quê? Porque nós não fomos fiéis, obedientes à ordem que Deus estabeleceu para nós. Então por que eu digo isso? Porque eu vivi isso, simples. Eu vivi isso. Mas é que também você não estava orando, não estava jejuando então, irmãos. Tudo isso. Por isso que o Senhor me fez aprender. Ou nós confiamos totalmente nele, ou nós vamos ficar dando ouvido às coisas, às situações, aos problemas, às más conversações, a todos aqueles que não querem ver a nossa vida crescer, não querem ver o nosso, prestem atenção, não querem ver o nosso ministério romper.
E quando nós damos ouvido, sabe o que acontece? A gente para. Mas mesmo orando, jejuando, buscando, lendo a palavra, ensinando? Sim, porque processo de desobediência, ele paralisa tudo o que você já caminhou e faz você voltar. Por isso que quando ele disse, eu vou medir até os lombos, porque os lombos ele corrige percurso. Por que ele tem que corrigir este percurso? Porque a hora que ele mediu os próximos, para onde foi? Foram para águas profundas. Águas profundas, você não tem mais o controle da sua vida. Não adianta você querer pensar, não adianta você querer fazer, não adianta você querer imaginar. Quando o Senhor ele está no controle, Ele te leva para onde Ele quer, Ele faz o que Ele quer e Ele revela o que Ele quer através da sua vida. Você pode estar olhando e falando, Senhor, não tem mais cliente, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, não dá para fazer mais nada. Ele fala, então faça somente aquilo que eu mandei você fazer. Sabe o que acontece? A provisão vem, a resposta vem, e tudo que Deus tem preparado para você, vem. Nós temos vivido isso. Acabou, vamos comprar, peraí, acabou. Acabou, continua. Vai, continua de novo. Não acabou, pega mais. Tem, continua. Vai pegando, porque é dessa maneira que Deus vai manifestar a glória dele. Acabou, mas pega mais uma caneca. Não diminui por quê? Acabou, não acabou? Vai, continua. Mais uma caneca. Outra caneca. Mas não diminui por quê? Porque a presença de Deus, quando você está em águas profundas, você não tem mais o controle. Você não tem. Porque é o Senhor quem assume todo o controle da sua vida. E Ele só fala, ou você confia, ou você volta. Depois de todas essas experiências, o que Ele fez? O profeta que voltaram a fazer o quê? Voltou lá para o ribeiro, não voltou? Por que ele voltou para o ribeiro? Estava tão bom ali, né? Ele mostrou, estava tão bom o negócio. Ele falou, porque eu preciso te ensinar algo. Eu te preciso, na prática você hoje aprendeu o que é, ou o que eu quero fazer, mas eu preciso te levar ainda um pouco mais além. Está vendo tudo isso aqui, ó? No lugar onde está morto, eu vou colocar rios que vão dar vida. Eu vou fazer com que essas águas passem aonde todo mundo achou e falou assim, está morto. Eu vou gerar vida. Ele vai olhar fazendo para você assim, ó. Você está vendo onde o lugar onde você está? Está vendo ali onde você está? Todo mundo está falando o quê? Está o quê? Está morto. Mas por que está morto? Porque você entendeu quem Ele era e você entendeu aquilo que Ele te chamou para ser. E Ele está te levando lá para que tenha vida. Esta vida vem através de nós. Não espere que Deus vai pegar, vai agora abrir uma fonte, vai começar a jorrar água do seu quintal ou de dentro do seu quarto. Não é isso não. Você, tendo o entendimento do que a palavra de Deus nos diz, mergulhando e entendendo aqui o que Paulo escreveu a Timóteo, quando há esta compreensão, aonde nós estivermos, em lugares onde havia morte, a vida ela se manifesta, mas depende do que? De nós, do nosso posicionamento. Não adianta aqui pastores ficarem pregando, não adianta pessoas ficarem pregando, não adianta nada disso, se nós não entendermos o que é viver em águas profundas, na dependência total de Deus. Porque senão sempre nós vamos ficar no raso, sempre nós vamos pisar e ter todo o controle da nossa vida. E não é isso que o Senhor nos chamou para ser. E não é isso que o Senhor nos chamou para ter. Nós temos que fazer planejamentos. Nós temos que, pelo menos, almejar, ter metas. Ou seja, queremos estudar, queremos buscar, queremos fazer, sim. Mas nada fora daquilo que o Senhor Ele tem para nós. Você quer ser o melhor? Faça o seu melhor. Se Deus te colocou no lugar onde você está, Ele não te colocou para você ficar murmurando. Se você está passando o que você está passando, Deus não te colocou lá para você estar murmurando.
Se você hoje não está entendendo o que está acontecendo, não é para ficar murmurando. Sabe por quê? Porque ou Deus te colocou ali ou você se colocou lá. Escolhe aí, qual dos dois? Seria bom se Deus colocasse, né? Porque daí a gente já sabe, quando a gente se coloca, a gente fala assim, Jesus, e agora, né? A gente fala assim, onde amarrei o meu burrinho, né? Aleluia. Mas quando Deus ele nos coloca, e quando nós entendemos quem nós somos ou o que nós estamos fazendo ali, o Senhor ele move tudo para poder fazer com que a vida se manifeste. Quando nós lemos que aonde as águas passarem, aquele lugar será sarado e curado, nós temos que entender se isso primeiro houve dentro de nós. Houve isso dentro de nós? Você consegue compreender isso? Essa cura? Ou este perdão? Ou vou até um pouco além, o Espírito Santo de Deus está falando algo. Você conseguiu entender o arrependimento e a conversão que você teve ou ainda nada? Porque se há compreensão, há entendimento e a confiança e a entrega total. Porque se não há, a gente sempre vai bater na mesma tecla, achando o quê? Achando que nós estamos certos. E ainda somos orgulhosos para poder falar, não, eu aprendi assim e assim até o fim. Quem disse isso? Foi o homem. O homem é muito craque nisso. Jesus combateu escribas e fariseus por causa disso. E ele falou abertamente, né? Ele disse para eles, né? Em Mateus 23, eu até notei isso. Ele falou assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, queremos muito, mas só em partes que nós obedecemos. Se nós queremos o todo, nós temos que obedecer o todo. Se nós queremos viver a profundidade, a largura, o comprimento e a altura daquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós temos que confiar totalmente. E a nossa confiança tem que estar nele. Quando nós estávamos louvando esta canção, ou as três, né? O Senhor ele começou a ministrar algo tão grandioso, principalmente nesta, na última, Oceanos, que ele me levou a pensar: quantos milagres você já viveu? Quantos? Pensei. Tá, por que os milagres pararam? Ou por que nós paramos de acreditar em milagre? Ou por que a nossa boca está sendo usada para não crer mais em milagre? Se o milagre tem que ser algo habitual para nós. Como assim é? Nós não vivemos mais o natural, nós temos que viver o sobrenatural. E cada batalha, cada guerra, cada situação que nós passamos, ela nos forja para isso, para nos mantermos até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, ou até o dia que o Senhor tem contado para nós nesta terra. E já perceba isso, tá? Você tem dias nessa terra. Se o Senhor não vier buscar antes, nós temos dias nessa terra. Então tudo que tiver que fazer, faça agora. Se tiver que orar, ore agora. Se tiver que falar, fale agora. Se tiver que amar, ame agora. Não fique esperando a melhor oportunidade, não. A melhor oportunidade sempre vai ser agora.
Porque quando a palavra ela entra em nós e nos rasga, como nós lemos o que Paulo disse a Timóteo, ele faz um despertar, fala assim: ei, tá vendo? Aquilo que todos disseram de você, você não é mais isso, porque eu te fiz novo, e esta novidade, eu tenho para você coisas grandiosas, que ainda nem passou pela sua cabeça. Mas por que você ainda está resistente em confiar e entregar tudo para mim? Por causa de uma tradição? Por causa de papai e mamãe? Por causa dos avós? Ou por causa do que as pessoas vão achar? Pense. No dia que você mais precisou, se o Senhor não estivesse ali, quem estaria? No dia que só estava você ali naquele canto, chorando. E não estou falando de profecia não, irmãos. Pelo amor de Deus, não é isso não, tá? Eu estou falando que cada um de nós passamos por isso. Tem muitas pessoas que usam isso. Lembra aquele dia que você estava chorando? Quem nunca chorou? Não era ele que estava lá, ó, colhendo cada lágrima nossa? Era, né? Quando estava em desespero, estava só você sozinho, ninguém nem sabia o que você estava passando. Você estava ali mudo, parecia que estava até seco. Era ele que estava vendo as batidas do seu coração e sabendo tudo o que estava acontecendo dentro de você e falando: aquieta-te, acalma-te. Era ele. E daí quando nós passamos, nós nem damos bola mais para aquilo que ele fez. Nós nem mais falamos mais dele. Tudo por quê? Superficial, né? Só molhou o pé. Não quis ficar em águas profundas. Porque quem está em águas profundas jamais larga os caminhos por qualquer outra coisa que aconteça no ambiente. Quem está em águas profundas jamais esquece de quem é o Senhor, do que Ele fez. Quem está em águas profundas não troca a presença por nada e por ninguém. Quem está em águas profundas, vou falar, irmãos, troca sim as coisas desta terra para poder viver as coisas de Deus. Que nesta manhã nós possamos compreender o que aconteceu aqui para nós estarmos sentando a essa mesa. Que nós possamos compreender o que é viver nestas águas profundas. Que nós possamos sair do raso e começar a confiar inteiramente em Deus, a ponto dele ser a única resposta para nós. Quando ele for a única resposta, você pode ter certeza, aonde Deus te enviar, aquele lugar que estava morto vai começar a viver, vai ter vida sim. Pode ser hoje, nesta manhã, de repente seu coração aflito, confia nele, entrega para ele. Pode ser um problema que você está passando em casa, uma situação que você está agora durante anos orando, intercedendo, entrega, confia. Pode ser um medo seu que nem muitas vezes a pessoa que está do seu lado, ou seu pai, ou sua mãe, ou ninguém sabe, porque é só seu, você guardou aí dentro, as 7 chaves. Confia, Ele vai tirar este medo. Mas para isso, sabe o que Ele precisa hoje de nós? Ele precisa que você, que nós entreguemos tudo a Ele, confiemos inteiramente nele, que nós possamos perder o controle para Ele ter o controle, que nós possamos entender quem Ele é e lançar toda a confiança nele, parar de limitar o poder dele só porque nós achamos. Para de achar, comece a ter a certeza daquilo que Ele vai fazer, porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Você não vê, mas você tem a certeza, não é? Você pode não ver o chão,
Mas o Senhor falou: anda porque Ele vai colocar todo o caminho para você. Você pode não estar vendo a saída. Dá o primeiro passo, que Ele vai te mostrar onde está a porta. Mas primeiro é para Ele. Primeiro não são para os outros. Porque como eu disse no início, o ambiente de pecado, ele só é alimentado quando nós permitimos que as coisas velhas, as coisas antigas e as coisas que nós estamos presos no passado influenciem. Mas o ambiente de santidade, ele é influenciado pela presença. E quando a presença está, ou seja, aonde nós estivermos no Senhor, esta presença ela está conosco. Isso transforma o ambiente. Você fala assim, mas lógico, eu vi, aleluia. O Espírito Santo de Deus até acabou de falar assim algo bem interessante. Mas e quando a nossa fé parece que já está meio abalada, que nós não estamos tendo mais forças? Então, essa hora que entra nós, igreja, de orar um pelos outros, de manter uns aos outros em pé, de fazer uns aos outros conhecido de Deus, através do quê? Através da palavra, através da oração. Isso é o amor que Jesus estava falando. De realmente você se dar, de você se entregar, de você se preocupar, de você saber, muitas vezes não ser tão encherido, né? Para poder estar ali colocando as mãos, mas estar sempre de olho no que está acontecendo, para no momento certo você agir e fazer o que Deus mandou fazer. Que nós possamos compreender o que está nessas águas profundas, a ponto de mergulhar sem querer sair de lá mais, confiar inteiramente. O pastor Laércio fez uma oração aqui. Se você confiou, você está saindo daqui curado e liberto. Como assim? Funciona desse jeito? É assim simples? É simples. A medicina ela fala uma coisa, Deus fala outra. Você confia em quem? Em Deus? Amém, está curado. Mas se Deus largar e falar que precisa de tratamento, você vai fazer o tratamento. Acabou, só isso. Imagina se as crianças nascessem sem precisar de maternidade. Que lindo seria, né? Imagina aquele pai que tem medo de sangue. Ia ficar bonito, não ia não? O pai ia olhar para a criança nascendo, a primeira coisa que ia acontecer era o quê? Ia socorrer a mãe, a criança e o pai junto. Por isso que Deus é perfeito, Ele deixa tudo no lugar certinho. Então, nós também temos que colocar as coisas no lugar. Nós temos que manter as coisas no lugar. E o nosso lugar é lá, com Ele. O nosso lugar são em águas profundas. O nosso lugar é lançando toda a nossa confiança nele. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti. Cuidado com os julgamentos, precipitações e palavras, para que não haja um ambiente de pecado. Mas em águas profundas, perceba tudo que o Senhor Ele tem. Perceba todas as coisas que o Senhor quer fazer. Perceba tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. Espere para entender o que houve. Saiba o momento oportuno de agir. Fale, mas quando você falar, que seja o momento certo. Ainda que aquilo que você tem que falar demore, permita ser transformado todos os dias. Permaneça nos princípios, porque são eles que nos fazem crescer e amadurecer. Mas hoje, com uma atitude de fé, entrega toda a sua confiança no Senhor. Antes de fazer essa oração,
ou essa oração determinada para algo que o Espírito Santo de Deus está falando, entrega tudo para o Senhor. Você já pode ter feito a oração da fé. O que é a oração da fé? A oração da fé é: eu reconheço a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e entrego tudo nas mãos dele, e sei que os meus pecados foram perdoados, os pecados dos meus antepassados também, e hoje sei que meu nome está escrito no livro da vida. Isso é oração de fé, da fé. Mas hoje eu quero que você entregue. Isso é oração para você reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida, mas agora reconheça a sua dependência total a Ele, fazendo com que esta presença seja marcada por uma limpeza total da mente, da alma, das emoções e de todas as nossas atitudes. Pois que quando nós lançamos tudo e confiamos inteiramente, nós vamos ter a certeza de que nós, dia após dia, vamos ser transformados pela palavra e pela presença da glória de Deus. Você fez isso? Aleluia. É você. Espere ou não. Você fez isso? Aleluia. Então agora, dessa maneira, nessa fé, você vai entregar isso que você, ou que tanto está te perturbando agora, nas mãos do Senhor. Mas não entrega, entenda isso, não entregue a consequência, entregue a raiz. Não entregue todo aquilo que foi colhido, entregue a semente que foi plantada. Porque quando nós entregamos, ou seja, quando nós colocamos a raiz, o Senhor, Ele arranca tudo, e tudo aquilo que era por impedimento cai, e a glória dele se manifesta. Então, se há algum sentimento, se há algo que está te afligindo, ou se alguma coisa aconteceu e você não consegue perdoar, ou se na sua mente está somente um tipo de pensamento, e aquele pensamento é de destruição, de morte, de ruína, em nome de Jesus, entrega tudo a Ele, porque Ele quer converter este pensamento de ruína em uma reconstrução, que todos vão ficar assustados do modo que o Senhor vai fazer. Que se esse seu problema for uma enfermidade que está te atacando, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos. Se você puder, neste lugar, ou se não, coloca no teu coração ou na tua cabeça, e que em nome de Jesus, que toda esta enfermidade, que todo este vício, que tudo isto que veio de mal e que está atrapalhando a sua vida, saia agora em nome de Jesus, e você seja completamente curado em nome de Jesus. Que você seja sarado e liberto agora em nome de Jesus. Que esta presença venha e leve tudo aquilo, ou toda a opressão, ou toda esta pressão que você está sentindo na sua mente, leve para longe e não volte nunca mais, porque agora esta presença, este bálsamo do Senhor é a referência para a sua vida e para todos os seus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por esta manhã. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Profetizamos agora, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, que, ó Pai, não somente a cura, mas também, Pai, a libertação, também, Senhor querido, a salvação, o reconhecimento de quem o Senhor é, seja, Pai, a verdade e esta vida, Senhor, e seja, Pai, o caminho que eles vão traçar em águas profundas, que eles não tenham mais o controle, mas o Senhor tem o controle, que eles não permitam mais querer, Senhor, achar as coisas, mas que o Senhor mostre para eles o que cada um tem que fazer. Renove as mentes, renove as palavras, os olhares,
Filtra, Pai, tudo aquilo que eles ouvem, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado e a Sua presença venha, e este avivamento chegue no Brasil, chegue em nossas vidas, chegue para cada um, Pai, em cada casa, em cada lugar, em nome de Jesus. Que a Sua presença seja viva, que a Sua presença seja permanente e que o Seu querer seja grandioso. Graças nós te damos, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa Ele fazer. Confie em tudo. Mas não saia das águas profundas. Não saia. É o melhor lugar para nós estarmos. Em águas profundas, nós entendemos tudo que Paulo falou para Timóteo. O que é ensinar, o que é corrigir, o que é repreender e o que é educar para toda a justiça. Que essa última parte, o educar para toda a justiça, é onde vai nos desprender de toda a corrupção e nos fazer cada vez mais hábeis no Senhor. Amém? Glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor. Pastor Laércio. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos já estar entrando na Santa Ceia nesta manhã. Gostaria de pedir para a igreja abrir sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Palavra poderosa, irmãos. Deus é fiel. Amém? Essa palavra do Senhor é assim. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, onde está lendo. A palavra do Senhor é assim: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Amém, irmãos? Essa manhã nós vamos estar orando, consagrando o pão e o suco. Amém? As irmãs podem... Glórias a Deus. Estende as suas mãos essa manhã, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Essa manhã, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, eu consagro este pequena partícula de pão, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, que através da nossa fé, Senhor, seja o seu corpo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, foi gravado ali naquele madeiro, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que nessa manhã, Senhor amado, assim como o seu Filho disse, Senhor, fazer isso em memória de Ti, Pai. Em nome de Jesus, seja consagrado nessa manhã, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo.
Consagramos também este suco de uva, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, que através da nossa oração, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, seja transformado no seu sangue, Senhor, aquele sangue puro, carnezinho vertido ali naquela cruz, naquele madeiro, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, esse sangue que nos purifica, Senhor, dos nossos pecados, ó Pai, que nos limpa, que nos transforma, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, te damos graças nessa manhã, Senhor. Cumpra o seu querer, a sua vontade na vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Pode comer o pão nesta manhã. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Santo. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Amém? Irmãos, hoje foi uma manhã de reflexão. Hoje Deus falou grandemente desde o início do culto. E aqui nessa parte desse versículo fala assim: Jesus ele falou ali para os seus discípulos: este cálice é o novo testamento. Todo mundo sabe o que é um testamento, né? Quando morre uma pessoa, principalmente os ricos, tem um testamento escrito lá, daí o pessoal vai lá, diante do advogado, vai lá ler o testamento que está escrito ali, o que deixou para a família, né? Para o filho, para o esposo, para o ente querido. É um testamento. Mas você já refletiu? Ele falou: este sangue é o novo testamento. Você já refletiu nessa manhã? Esse sangue faz parte ali de Jesus Cristo. Ele sabia que ele ia ser morto naquele madeiro, seu sangue ia verter naquele madeiro. Sabe por quê? Ele te deixou algo especial que nenhum dinheiro desse mundo paga. Nada. Ele te deixou uma vida eterna. O testamento dele é esse. Ele veio neste mundo, morreu ali naquele madeiro e deixou esse sinal para mim e para você. Reflita nessa manhã. Quando você tomar, você está tomando o sangue do Senhor ali, você está sendo liberto, sendo transformado, sendo limpo dos seus pecados. E você tem a certeza que você vai continuar nessa caminhada até a vida dele. Porque você almeja a salvação. Eu almejo a salvação. Você almeja a vida eterna e eu também almejo a vida eterna. E juntos nós vamos estar ali naquela vida eterna, eu creio. Então isso é um símbolo que ele deixou ali os apóstolos e disse que era para nós fazermos isso até a vinda dele. Então, irmãos, reflita nessa manhã. Você faz parte desse testamento. É um privilégio nessa manhã você fazer parte disso. Ele não faz acepção de pessoas. É somente nós nos examinarmos e continuarmos até o dia para nós termos a nossa vida eterna. Amém? Continuarmos essa manhã. Tem um tempo para correr. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Sangue teu nome, Pai. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Amém, irmãos? Essa mesma fé. Estenda suas mãos. Vamos estar orando por estas pessoas que estão escritas neste caderno de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa manhã, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, unimos a nossa fé para te pedir, Pai, em prol dessas vidas, ó Pai, que se encontram escritas nesse livro, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Não sabemos, ó Pai, o que elas estão passando, o que elas estão necessitando, ó Pai, mas através da nossa oração te pedimos, ó Pai, vai de encontro, Senhor. Vai de encontro com cada vida, Senhor. Senhor, Tu és um Deus onipotente, Tu és um Deus onipresente, Tu és um Deus onisciente, Senhor amado Deus Santo. Visita, Senhor, aquela pessoa que está no leito de hospital. Visita, Senhor, aquela pessoa que está encarcerada. Visita, Senhor, aquela pessoa que está numa depressão profunda, Senhor amado Deus Santo. Visita, Senhor, aquele que está pensando em desistir, meu Deus, pensando em tomar
ceifar a sua vida, Senhor amado. Vai de encontro com essas vidas na manhã de hoje, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Visita nesta noite, nesta manhã, Senhor, aquele que está, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, precisando de uma cura, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Tu és o Deus que cura, Pai. Diz a sua palavra que sobre si levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Então nessa manhã, Senhor amado, Deus Santo, pedimos a cura sobre essas vidas, ó Pai. Vai de encontro com este casamento, Senhor, vai de encontro com essa família, Senhor, repreenda todo espírito familiar nessa manhã, lança por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Restaura, Senhor, esse casamento, Senhor. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, muda a história dessa família, Senhor. Vai de encontro, Pai, com as causas na justiça, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa cumprir o seu querer, a sua vontade sobre cada uma delas, ó Pai. Deus poderoso, Deus Santo, te pedimos, cumpra, Pai. Cumpra o seu querer, a sua vontade nessa manhã, Senhor. Nessa mesma fé apresentamos esses propósitos de oração, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. A tua igreja que te colocou ali como se fosse uma carta para ti, Senhor. Que o Senhor possa derramar do teu poder e da tua unção, Senhor. Que o Senhor possa responder segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Abençoa nessa manhã os dizimistas, os ofertantes da sua casa, Senhor amado, Deus Santo. Multiplica os teus celeiros, essas sementes, 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai. Abençoa grandemente aqueles que não puderam ofertar nessa manhã, que o Senhor possa derramar do teu poder e abrir as portas, ó Pai. Deus poderoso, Deus Santo, abençoa os seus celeiros, ó Pai querido, Pai amado, Deus Santo. Seja com o teu povo nessa manhã, Pai. Nessa manhã te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E por tudo que o Senhor há de fazer neste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa manhã estava conosco, eu não costumo falar visitando, né? Está congregando conosco nessa manhã a nossa irmã Márcia, a irmã Pamela e o Lourenço, né? A honra e glória do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, seja bem-vindo. Quinta-feira tem culto, segunda-feira culto de oração às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. Amém? Amém? Estenda suas mãos nessa manhã. Que amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, todos nós dizemos. Amém.